A maior parte dos milagres eucarísticos que o Carlo Acutis havia catalogado em seu site são milagres falsos. E essa falsidade ela é atestada inclusive pela Igreja Católica, é o que diz esse pastor nesse vídeo que a gente vai ver aqui agora, e também nesse vídeo um pastor que está com ele coloca em xeque o processo de canonização de um santo na Igreja Católica. Então, se você não sabe como é esse processo, fica aqui até o final do vídeo que a gente vai entender melhor como se dá a declaração de santidade de uma pessoa na Igreja Católica. Vamos ver o vídeo aqui comigo. Ontem foi canonizado o primeiro santo da era digital, né? O garoto que usava a internet, ele morreu com acho que 15 ou 16 anos. Eu não manjo muito desse assunto, só vi também as notícias. Eu me lembro desse garoto, na verdade, das postagens, do barulho que ele fazia na internet. Realmente ele fez bastante, divulgou bastante. Ele gostava muito dos milagres eucarísticos, assunto do qual eu também gosto de estudar. Mas ele, como católico, não era que ele estava estudando esse assunto, mas ele usava aquilo como divulgação. Inclusive, eram depois tidos pela própria igreja como como não sendo exatamente reais. Se você quiser dar um Google aí, você vai ver que a grande maioria desses pretensos milagres eucarísticos não são reais, né? E acontece isso muito dentro do catolicismo, sobretudo com os milagres eucarísticos, tipo a hóstia que sangra, esse tipo de coisa. Isso aqui é uma coisa que está mal colocada, mas é fácil de entender. A igreja trata essas realidades com a devida seriedade que elas merecem, com cautela. Então, a igreja não pode afirmar, pela voz da própria igreja, que todo relato de milagre ele é verdadeiro, se antes fazer a devida apuração. Agora, você imagina uma igreja que está espalhada pelo mundo todo. Começa a vir relatos, tal coisa aconteceu ali em milagre, a hóstia se transformou em sangue. Obviamente que antes de reconhecer oficialmente isso como milagre, a igreja vai investigar. E enquanto a igreja não afirmar que de fato foi um milagre aquilo que aconteceu, se torna ou só boatos, ou objeto de uma devoção particular de uma determinada região, mas a gente não pode colocar um pejorativo no processo de reconhecimento de um milagre da igreja por conta dos inúmeros relatos de milagres que acontecem, né? Mas isso aqui é uma coisa que, sim, que parece até que seja óbvio ou não. Mas ele foi tido como um santo. Como o escrutínio para canonizar um santo é a questão dos milagres e tal, e aí alguns milagres foram atribuídos a esse garoto, então pronto. Aqui ele fala assim, então, o escrutínio para definir alguém como santo da igreja são os milagres, né? Então, a prerrogativa, né, a condição para que isso aconteça é que tenha acontecido pelo menos 2 milagres aí comprovados pela intercessão do candidato à santidade. Ele falou assim, então, já que isso que tem que acontecer, pegaram aí 2 milagres, atribuíram a ele e pronto. Canonizaram Carlo Acutis. E tipo assim, não necessariamente os milagres foram realizados por intermédio da intervenção dele. Mas, como se precisa disso, pega qualquer milagre e atribui a ele e canoniza. Foi o que deu a entender. Ele falou com esse A, não sei se estou equivocado. Junte-se a isso, eu não vou dizer o fato, mas a necessidade de que um novo Papa, sempre que um novo Papa assume o bispado de Roma, quando Aqui ele vai dizer que é simplesmente um cumprimento protocolar. O Papa tem que canonizar alguém e por isso que ele canoniza. quando um novo bispo de Roma ascende, parece que há duas coisas interessantes que acontecem. Ele já programa uma série de viagens pelo mundo, e no mesmo ano, geralmente, né? Isso aqui me parece que é outra coisa extremamente óbvia. A gente está falando da religião cristã, que é a primeira e também a com maior número de adeptos do mundo inteiro. Então, 1,4 bilhões de católicos espalhados pelo mundo. Então, o Papa, ele é Papa da igreja no mundo. O pastor deve estar próximo às suas ovelhas. Então, ele acabou de assumir a cátedra de Roma. É natural que ele queira estar perto do seu povo. Então, ele tem que marcar as viagens. E, além disso, ele também é o chefe de Estado. Então, ele faz também viagens diplomáticas. Então, parece ser uma coisa óbvia, mas, pelo visto, não é óbvio para todo mundo. Diferente de um pastor de uma igreja local, ele não precisa se deslocar muito. Por quê? Porque a igreja está ali num pequeno território. Então é difícil entrar na cabeça de um pastor de uma igreja pequena, né? E também ele vai canonizar algumas pessoas. Ele precisa deixar uma marca do seu papado, né? Uma marca do seu pontificado. E sempre acontece isso que você está vendo aí. É o que eu estava falando, né? Ele entende então que a canonização é uma ação protocolar. Então ele entrou, ele tem que canonizar para deixar uma marca só, e não porque necessariamente tem alguém que esteja no processo de canonização. Pastor Deirão. Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer uma separação dessas pessoas a quem se dá o nome de santos. Quando a gente lê a Bíblia, Deus está se dirigindo aos santos. E os santos aqui, nessa direção de Deus, é o povo de Israel. Quando você lê o Salmo 85, diz que Deus falará de paz ao seu povo
vírgula, aos seus santos, vírgula, contanto que os seus santos não voltem à loucura. Essa tônica vai pelo livro de Daniel, vai pelo livro de Atos, vai pelo livro de Romanos, vai pelo livro de Coríntios. Toda vez que se trata do povo de Deus, o povo de Deus é chamado de santo. Quando você vai no final, nas epístolas que a gente chama de universais, né, que são cartas abertas, também está falando de santos aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus. De modo que eu tenho muita dificuldade, bastante dificuldade de entender qual é o caminho que leva a esta, aspas, canonização de seres humanos. Ou seja, de modo geral, todos aqueles que se convertem, né, ou melhor, todo ser humano criado por Deus, ele tem um chamado à santidade. Só que de forma mais precisa e imediata, aqueles que se converterem e caminham com Jesus, isso é óbvio. Mas não significa que todo mundo anda em estado de santidade na vocação a qual foi chamado. Quando a igreja canoniza alguém, é porque reconhece naquela pessoa um exemplo a ser seguido pelos demais. Agora, se você quer saber todo o processo para a canonização de um fiel da igreja, deixa aqui nos comentários que aí eu gravo um vídeo falando só sobre o processo de canonização. Como que se dá desde o momento que a pessoa morre até ela ser levada aos altares e ser reconhecida, canonizada como santo da Igreja Católica, tá bom? Se você quiser saber mais coisas sobre a Igreja Católica, a gente também tem um curso chamado O Mínimo que um Católico Deveria Saber. O link eu vou deixar aqui na descrição para que você possa acessar esse curso. Ele é muito barato, é R$15, tem mais de 20 aulas com o mínimo que um católico deveria saber, tá bom? Mesmo que você não queira um outro vídeo, eu te peço uma força, curtindo esse vídeo, deixando qualquer comentário aí, e se você quer de fato que esse canal continue existindo, compartilhe esse vídeo com mais alguém, tá bom? Do mais, permaneça no barco, porque fora do barco não há salvação. Um abraço.